Quando eu anunciei na web rádio Canção de Boiadeiro que este meu convidado de hoje estaria aqui, eu recebi lá um e-mail de uma senhora chamada Edinalda Martins, quero agradecer, e ela me apresentou 2 perguntas para ser feitas para o meu convidado. E eu meditei um bom tempo sobre aquelas 2 perguntas. E cheguei à conclusão, dona Edinalda tinha razão, a pergunta é muito pertinente. Vou fazer as 2 daqui a pouquinho. Antes, porém, quero mais uma vez dizer para vocês, desta moça que vai aparecer na foto aí, é a minha filha, doutora Luciana Mello. A doutora Luciana Mello Guerra é advogada, é minha filha, casada com o doutor Renato Guerra. E ela toca e canta em casamentos. Toca e canta em casamentos. Então, você que vai aí realizar o seu casamento, festa de aniversário, festas em geral, basta ligar para esse número que está aí no cartão ou para o meu telefone, 99987-2276. Doutora Luciana Mello Guerra. Ela é musicista, ela é cantora, é tecladista e violonista. Então, para o seu casamento, festa de aniversários, batizados ou festas comuns, basta ligar nesse número do cartão que está aí ou para o meu telefone, 99987-2276. Doutora Luciana Oliveira Mello Guerra. Anote. Meu convidado de hoje foi prefeito em Poços de Caldas, saiu com uma avaliação altíssima e eu quero dar uma explicação para vocês. Eu estou na imprensa há 43 anos. Nunca vi um prefeito de Poços ser reeleito. Eu vi em tempos distantes. Por exemplo, Navarro foi, Ronaldo foi, mas em épocas diferentes, não sequenciais. É uma tradição de Poços. Quer outra tradição? Nunca vi Poços eleger uma mulher prefeita. Nunca tivemos uma prefeita. Tivemos uma vice-prefeita com brilhante atuação, que foi a Gláucia Boareto, fez um ótimo trabalho, inclusive, mas prefeita Poços nunca elegeu. São coisas de Poços de Caldas. Mas o meu convidado de hoje já foi prefeito. Saiu com avaliação altíssima e vou dizer uma coisa para vocês. Vou dar um testemunho pessoal. Quando ele entrou na prefeitura, ele tinha, por exemplo, R$5. Quando ele saiu de lá, ele tinha 4. Por quê? Porque o homem que deu sua vida, lutou e saiu de lá mais pobre do que entrou. Isso o avaliou como um prefeito honesto, correto, trabalhador, digno de todos os elogios. E por isso hoje já lidera aí algumas pesquisas para retornar à prefeitura de Poços de Caldas. Seja bem-vindo, doutor Luísio do Carmo Lourenço. Obrigado, Vanderlei, e para mim é um prazer a gente estar aqui, né, e te agradeço pelas palavras elogiosas, né, e parabéns pelo seu programa, que é sempre, além de tudo, né, um grande informador da história de Poços, um grande transmissor de tudo que sempre aconteceu por aqui, então parabéns para você. Eu esqueci de acrescentar, saiu de cabelo branco também, né? Pois é, Vanderlei. Você estava mais pretinho quando você entrou? A vida é assim, né? As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando. Inclusive, fiz nesse dia 1/7, né? Nesse dia 1/7, fez 51 anos que eu faço aniversário todo dia 1/7, viu, Vanderlei? Que beleza. Então, é verdade. E cai sempre no dia 1º, rapaz. Isso é muito bom, né? Cai sempre no dia 1º, é legal. Cai sempre no dia 1º. Esse ano caiu numa segunda-feira, então eu trabalhei normalmente, mas foi um dia muito feliz, que inclusive com as redes sociais agora, a gente tem lá muitos amigos, né, que acompanham, que seguem a gente, o dia a dia do trabalho, enfim, das coisas, e eu recebi muitas congratulações, muitas orações, muita coisa boa nesse dia. Eu fiquei muito feliz com o resultado e com o dia do meu aniversário, até porque, né, com um pouco mais de tempo agora, eu consegui ler todas as mensagens e passaram de 700 mensagens, mensagens escritas, né, fora as curtidas e outras coisas lá que a rede social faz. Mas só de mensagens escritas ali foram mais de 700, então é muito bom, fiquei muito feliz com isso. Eu tive que colocar uma secretária lá no meu escritório para responder as minhas. Ah, é?
Porque a minha vida, eu vou te contar, sabe, já ouviu aquela marcha do cachorro louco? É o que eu estou vivendo ultimamente. Que eu estou tocando no meu escritório, estou com a minha rádio, estou aqui na TV, e ainda tem a vida pessoal da gente, que obriga a gente a fazer umas demandas por aí. Mas eu tenho lá a Aline Cristine, que está respondendo aqueles questionamentos que fazem para mim. Me perguntaram esta semana como é que chama os dedos da mão. Minguim, furabolo, não sei o quê. Eu vou responder, porque eu não lembro. Mas são perguntas. Me perguntaram qual é o nome dos 7 anões, qual é as 7 maravilhas do mundo. Os meus ouvintes também estão com tempo, viu? Estão com tempo. Estão com tempo, viu? Mas eu vou responder tudo isso daí, né? Eles me fazem perguntas das mais inusitadas, né? E o programa de curiosidade mesmo, vamos responder, né? Um detalhe interessante que me mandaram, sabe você que é meu programa, Luiz? Falou, Vanderlei, mas nós cantamos lá na música de Natal, Jesus Cristo nasceu em Belém. Está lá na música. Quem disse que ele nasceu em Belém? Ele nasceu em Nazaré, na Galileia, que ficava a 180 quilômetros da Judéia, onde estava Belém, né? É verdade. Belém da Judéia. Belém da Judéia. Mas ali, Nazaré, ficava a 180 quilômetros. Era uma divisa, né? E tanto é que lá na cruz de Jesus está escrito Jesus Nazareno. Está bem claro lá na cruz. Jesus Nazareno. Então Jesus, ele não era judeu, ele era galileu. Tanto é que tem uma música para Zezinho, né? Um certo Galileu. Um certo Galileu. Então, eu estou te contando o que é a minha rádio, o que eles procuram saber lá, né? Mas o que eu quero saber agora é, quem é Heloísio do Carmo Lourenço, para quem está te conhecendo hoje? Bom, Vanderlei, eu nasci em Alfenas, né, e vivi em Alfenas até os 22 anos de vida. Eu venho de uma família humilde, de gente trabalhador. Meu pai trabalhava na roça, lá em Alfenas, na Ipanema, que é uma fazenda que tem fazenda de café. Meu pai antes foi policial militar, saiu em 77, porque as condições de trabalho da polícia militar naquela época, né, eu já conversei muito isso com o povo da polícia aqui, o pessoal mais antigo sabe disso, que as condições eram difíceis demais, né, o trabalho era difícil, o apoio no interior, a comunicação, ela era muito difícil, e acabou que ele deu baixa em 77, e aí foi trabalhar em outras coisas, até que foi para Ipanema, que é uma fazenda de café lá, e foi onde ele tirou o sustento para o nosso crescimento, né, para o nosso trabalho em Alfenas. A minha mãe era dona de casa, eu tenho mais 2 irmãos, um irmão que é 1 ano mais velho que eu, e uma irmã que é mais nova que eu, 13 anos, né, que é a Rita. Então essa é a nossa família. Então eu cresci jogando bola na rua, andando de trolinho, soltando pipa, jogando bolinha de gude. Carrinho de rolimã? Carrinho de rolimã, jogava bola descalço, arrebentava a ponta do dedão. Sempre. Era assim que era a nossa infância. Então foi uma infância muito boa, um trabalho muito bom. E eu sempre gostei muito de estudar. Essa foi um diferencial que eu acho que é muito importante. Desde que eu estava na escola, primária, né, a gente sempre gostei muito de estudar e sempre estudei demais da conta, né? Trabalhei na roça também, lá nas fazendas da Ipanema, nas férias a gente ia para lá, ralava bastante, para poder ganhar um troco, porque não tinha dinheiro para nada, né, nem para comprar um sapato, nem para comprar uma roupa melhor. E aí a gente fazia de tudo, vendi picolé, cortei grama, trabalhei na roça, fiz um tanto de coisa. E estudei bastante, passei na faculdade, no primeiro vestibular que eu fiz, era EFOA na época, hoje Unifal, na Universidade Federal, e eu digo que ali realmente fez um diferencial muito grande na minha vida. Porque ao entrar pelos portões da universidade, um menino pobre, bem diferente do restante da turma que estava ali, eu parece que a gente abre os olhos para o mundo, né? E a universidade me deu isso. Eu entrei sendo quase nada e saí formado dentista, saí com uma profissão. E fiz a opção de vir aqui para Poços, recebi um convite do Otenil Pereira de Ávila, irmão do Zé Nivaldo. O Otenil que me convidou para vir para Poços de Caldas, praticamente me trouxe para cá. E eu comecei a trabalhar junto com ele, depois passei a trabalhar para mim ali em cima do Center Brasil, na rua Assis Figueiredo. E depois, dali eu mudei lá para a Rua Paraíba e estou lá tocando minha vida faz 29 anos que eu estou aqui em Poços. E aí em 2012 eu sempre participei da política, Vanderlei. Sempre gostei muito da política, né? O primeiro político da minha família foi meu irmão, que foi eleito vereador em Alfenas aos 20 e poucos anos, de idade, 28 anos também.
e foi vereador por 3 mandatos, foi presidente da Câmara e hoje, exatamente, ele é vice-prefeito em Alfenas. Então, ele começou nessa vida política e eu sempre ajudava, fazia um trabalho junto com ele nas campanhas, ajudando, mesmo quando eu estava em Poços, a gente conversava muito sobre projetos de lei, sobre algumas coisas lá de Alfenas mesmo, né? Mas eu já estava aqui em Poços. E aqui eu nunca tinha sido candidato, fui candidato em 2012, graças a Deus tive uma honra muito grande de ser eleito prefeito da maior cidade do sul de Minas, e eu acho que isso também é um grande feito na história aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Heloísio é um cara trabalhador. Casei, não posso esquecer de falar isso, né, Vanderlei? Casei em 1992 com a Cláudia. Aqui em Poços? A Cláudia é de Poço Fundo, morava em Alfenas, nós começamos a namorar em Alfenas, e aí eu vim para Alfenas em 90, ela veio em 92. E aí nós casamos, aliás, ela veio em 91, que passou num concurso público aqui, e começou a dar aula lá no Municipal. E aí em 92 nós casamos, então estamos casados desde esse tempo, né? Então já faz bastante tempo também. Você sabe que a minha esposa também é do Poço Fundo, né? Ah, é? Eu até tenho uma chacrazinha lá, sempre estou por lá. Coisa boa. Eu gosto muito daquela região do bom café, viu? Bom café. Ah, e do bom fumo de rolo. Fumo de rolo também. Do bom fumo de rolo. E finalizando, Vanderlei, eu tenho 2 filhos, hoje o Pedro e o João Gabriel. O Pedro hoje está fazendo faculdade aqui na PUC, faz Direito. Também é um menino muito estudioso, esforçado e tem tocado a vida. E o ano que vem ele já entra para o último ano de Direito e, se Deus quiser, vai ser um grande advogado, como você é também. E o outro menino meu tem 19 anos, fez 19 agora, se chama João Gabriel. O João Gabriel acabou de passar na faculdade da Unicamp. Ele passou para Engenharia de Produção e está morando em Limeira, então, e fazendo curso lá. Então, a gente está tocando aí, apertado. Como você disse, né, a gente vive daquilo que a gente trabalha no dia a dia, e hoje você pagar a escola e mesmo manter o outro filho fora da escola não está fácil para ninguém, então o aperto é grande, mas eu acho que a gente tem conseguido aí algumas conquistas boas na vida. Eu que o digo, o que você acabou de falar, essa minha filha que apareceu aí, a doutora Luciana, ela é advogada. Sim. E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tive que vender um carro para colocar a faculdade dela em dia, porque eu vi que não dava, para aquele momento não dava. Eu cheguei a vender um carro, porque eu queria que ela se formasse. Hoje é uma grande companheira de trabalho minha que eu tenho. Mas deixa eu te contar uma história, que no começo do programa eu falei para você, dona Edinalda, que gosta muito de você, mandou para mim lá até te elogiando, mas ela apresentou 2 perguntas pertinentes, eu vou te fazer agora. Primeiro, pergunta que parece a mesma, né, não? Como servir ao administrador público é uma delas. E o que deve fazer, qual é a função do administrador público, que eu acho que ela se refere ao prefeito. Sem dúvida. Que no primeiro é um conceito geral, mas no segundo é direto ao senhor. Que como o senhor deve fazer o administrador público? Pode responder, dona Edinalda, em casa. Dona Edinalda, eu vejo, assim, muito boa realmente a sua pergunta, né? A gente agradece, eu agradeço muito pela contribuição aí. Então vamos lá, primeira questão, o administrador público hoje. Primeira questão assim, a administração pública hoje, ela tomou um porte tal que ela exige daqueles que se aventuram nesse caminho, né, algumas características, né, algumas qualidades e algumas competências que eu acho que tem que ter, tá, nesse sentido. Por quê? Porque hoje a administração pública ela é muito complexa e é completamente diferente da administração privada. Então, essa situação, e aí eu agradeço muito a pergunta, até para a gente discutir isso, né? Eu tenho visto durante as eleições muitas pessoas usando, né, nas eleições para governador, até para presidente e para prefeito, aquela questão, eu não sou político, eu sou técnico, eu não sou político, eu sou gestor. Isso não funciona bem assim, até porque a administração pública traz uma complexidade, porque além dos processos administrativos, que em alguns momentos são parecidos, em alguns momentos com a administração de serviços privados, ela traz a política embutida nisso. Então, não dá para ser a mesma coisa se você tem ali, por exemplo,
uma Câmara de Vereadores, que é o primeiro órgão fiscalizador da sua administração, que é composta por 15 vereadores, no caso de Poços, que são políticos. Então, a política, ela está envolvida na administração pública, não tem como ser diferente. Doutor Luiz, pois não? Eu estou recebendo um sinal das mensagens comerciais aí, das pessoas que apoiam o meu programa e a TV Poços. Então, vamos fazer o seguinte. Vou interromper o senhor, o Lucas vai entrar com as mensagens, nós voltamos em 2 minutos. Sofrendo muito negócio dentro da boca, na hora de comer, é um trabalho danado. Minha vida é muito complicada, entendeu? E tô cansado de sofrer, então eu fui em pé por causa disso. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Agora eu posso sorrir à vontade. E nós retornamos aqui pela TV Poços, canal 21.1 em HD, 22 em HF, com o programa Direitos e Deveres. Mas, desculpa eu interromper, eu estava falando justamente que é aquele enquadramento político nas decisões. Isso. Vamos lá. E aí eu entendo, né, que lógico que a administração pública hoje, ela tem regramentos legais que têm que ser seguidos, e arrisca hoje porque a fiscalização ela é muito grande, muito eficiente e o acompanhamento deve ser feito. Até porque nós tratamos lá, Vanderlei, com dinheiro público. E o dinheiro público é sagrado. Porque o dinheiro público ele não é do prefeito, ele não é do governador, ele não é do presidente, ele não é dos vereadores. O dinheiro público é do povo, né? E arrecadado dos impostos, que muitas vezes sacrificam a nossa população e a população espera que esses impostos sejam transformados em serviço. Então, a gente tem lá a fiscalização da Câmara Municipal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da população hoje com os sites de transparência, daqueles mais interessados que queiram, porventura, ter as informações, tem esse direito legal. Então, todo esse enquadramento legal, ele dá uma característica à administração pública também que é um pouco diferente da administração privada. E, finalmente, então eu falei do político, eu falei do jurídico, da questão fiscal e do respeito às leis, e eu vou te falar da questão administrativa, que aí exige também um conhecimento em relação à questão do marketing, e o marketing é que eu falo no geral das coisas, não só marketing propaganda. Em relação ao marketing, em relação à administração em si, no dia a dia, do dinheiro, enfim, eu tenho recurso para isso ou a quantidade de recursos que eu tenho dá conta, a questão de receita e despesa. Como é que está a minha receita e despesa? Como é que eu trabalho isso no dia a dia? Isso é questão administrativa pura, né? Que aí é onde as pessoas falam, não, eu vou trabalhar somente como gestor, ou como técnico, ou como administrador. Lá não dá, porque existe uma série de outras questões que estão envolvidas, que é o cumprimento das leis, que são as obrigações legais daquilo que está na Constituição, que é o acompanhamento político e o relacionamento político no dia a dia. E, finalmente, em relação à administração, a questão administrativa ainda, Vanderlei, a gente tem a gestão de pessoas. Porque a nossa prefeitura hoje, ela é uma prefeitura que tem 6.400 servidores públicos. Então, se lidar no dia a dia, e quem que são esses servidores públicos? São as pessoas que fazem o serviço efetivamente. Então, quando você vai na UPA, quando você vê a rua limpa, quando você vê as coisas acontecendo na cidade, são os servidores públicos que estão ali trabalhando. Então, não dá para se viver sem eles. E os servidores públicos na prefeitura são contratados, na administração pública, são contratados através de concurso público. E essa é outra diferença grande na relação privada, administrativa privada e na relação administrativa pública. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Então, eu acho que é mais ou menos isso em relação à administração pública, é o que eu penso, né? E a dificuldade é muito grande. E falando da dificuldade, aí eu quero responder a segunda pergunta. Como é que é o prefeito lá, né? Que essa é bem pessoal. Que essa é bem pessoal. Como é que é, né? Então, primeira questão. Eu acho que hoje em dia as dificuldades pessoais para se assumir um cargo de prefeito, ela tem que pesar na balança, eu acho que essa é uma questão, tá? As questões profissionais da gente, eu no meu caso, né, que sou dentista, quando eu fui para a prefeitura, eu abandonei o meu consultório.
Eu deixei lá os meus pacientes e eu tinha muitos pacientes em atendimento, muita gente marcando para ir até lá, e tudo isso foi deixado de lado pelos 4 anos e retomado agora. Então, assim, eu comecei praticamente chegando lá e não tem ninguém para eu atender. É como se eu tivesse começado em 1990. Me permite fazer uma parte aqui. Eu passei por essa situação quando eu fui ser gerente da radiodifusora. Eu fiquei 7 anos na gerência da radiodifusora. Quando eu voltei para o meu escritório, eu ficava 3, 4 horas sem atender ninguém. Limpou meu escritório. Claro. Aí eu fui reconstruindo. Hoje, graças a Deus, vai bem. Mas eu estou entendendo o que você está falando, eu estou sentindo na carne o que você falou aí. Antes eu tinha lá, às vezes você marcava um paciente hoje, atendia hoje, você tinha uma agenda para ele retornar daqui 10 dias, a agenda lotada o dia inteiro, aquela coisa, aquele movimento, e quando veio eu cheguei lá e não tinha ninguém lá para eu atender. Eu compreendo isso. E as contas batendo na porta, né, Vanderlei? Isso. As contas batendo na porta ali, ó, para pagar e tudo. O senhor não falou nada que eu não conheça pessoalmente. Conhece, Uma questão que eu acho que é importante é que eu nunca desmanchei o meu consultório, nunca desmontei o meu consultório, tá? O meu consultório sempre, depois faz 15 anos que eu estou ali na Rua Paraíba, o imóvel não é meu, é um imóvel alugado, mas a gente está ali há muito tempo. Então, meu consultório ficou lá, meus equipamentos ficaram lá, minhas coisas estão tudo lá, porque é a minha profissão. Então, o prefeito é um ser humano, como todos os outros, né? E talvez, né, no meu caso, e aí eu falo por mim, talvez com alguns sonhos a mais, né? Eu acho que o desejo realmente de trabalhar pelas pessoas, eu acho que isso é importantíssimo que a gente tenha, e eu tenho isso dentro de mim, viu, Vanderlei? Esse desejo realmente de se realizar as coisas. Então, por exemplo, quando eu fui para a prefeitura, sendo da área de saúde, um estudioso na área de saúde, eu quis trabalhar muito a questão de saúde. Então, a inauguração da UPA, como nós fizemos, né, que nós finalizamos a obra estava com mais ou menos 60% pronta quando eu peguei, o Paulinho fez a primeira parte, e depois nós tocamos para terminar a obra e para equipar e para contratar os profissionais. Então, eu tenho um orgulho muito grande. E das unidades de saúde da família, que nós espalhamos aí pelos bairros, né? Novas unidades de saúde, todas elas muito bem equipadas. Então, eu acho que isso me deu um orgulho muito grande. A cada inauguração, a cada uma das unidades que eu sei que hoje estão atendendo a nossa população, eu tenho uma satisfação muito grande. Então, eu acho que aí, pessoalmente, a gente tem que ter um desejo grande de trabalhar pela população. E é isso que faz, muitas vezes, a gente ser candidato. Porque hoje, ser candidato político está muito complicado, pessoalmente, como a nossa ouvinte perguntou. Por quê? A visão que todo mundo tem da política e do político é uma visão ruim. É uma visão de uma pessoa desonesta, é uma visão de uma pessoa que vai lá para roubar o dinheiro público, né? E isso é muito ruim para a gente, né? Eu, pessoalmente, isso bate muito pesado na gente. Então, por exemplo, aí eu vou te dizer, quando, né, aí dentro da política, né, que vem aquelas histórias, o Heloísio deixou uma dívida de 150 milhões. Isso é mentira, Vanderlei. É uma mentira deslavada, e que recentemente, né, eu tive lá a aprovação final das minhas contas. Então todos os anos de prefeitura que eu administrei, 2013, 14, 15 e 16, minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão fiscalizador, e foram aprovadas pela Câmara Municipal de Poços de Caldas, que é o órgão que dá o parecer final sobre as contas. E aí eu te digo hoje, né, que eu posso falar com toda tranquilidade, porque as contas foram aprovadas. Como que eu tinha deixado uma dívida de 150 milhões e as minhas contas são aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal? Câmara Municipal aqui de Poços. E que tem, inclusive, vereadores, a maioria dos vereadores hoje são do lado da administração. E minhas contas foram aprovadas por esses vereadores. Então, na verdade, isso vem a comprovar que essa questão, tirou 200 milhões do DME, ou pior, né, como algumas pessoas falavam, desviou 200 milhões do DME. Mas como é que eu desviei dinheiro do DME se as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal? Então, tudo isso, gente, é mentira. O dinheiro do DME, mas como é que funciona isso? Funciona assim, gente, todo dinheiro que sai do DME vai para a conta da prefeitura e de lá paga as contas, né? O prefeito, Heloísio, por exemplo, eu nunca assinei um cheque na prefeitura que fosse para outras coisas que não pagamento. E mesmo assim foram poucos cheques lá de algumas questões exclusivos, porque hoje é tudo transferência bancária. O dinheiro vem do DME para a conta da prefeitura e as transferências fazem. E aí eu posso dizer para vocês que eu nunca autorizei nenhuma transferência, porque isso não é função do prefeito, isso é a Secretaria de Fazenda que faz, né? Faz as transferências, faz os pagamentos, a gente não tem essa
essa ação com dinheiro público. Então, eu posso dizer hoje, né, que não é fácil se candidatar a um cargo público, principalmente de prefeito. Não é fácil a gente ficar ouvindo esses desaforos que hoje as redes sociais muitas vezes dão essa facilidade, né, para as pessoas se pronunciarem, mas é uma coisa que muitas vezes está dentro da gente. Da mesma forma que tem gente, né, que eu gosto muitas vezes de assistir isso, tem gente que está na tranquilidade da sua empresa, na tranquilidade do seu trabalho, junta dinheiro, compra um pacote para ir lá subir o pico lá do Nepal, lá como é que chama? O Everest. O Everest. Aí você fica olhando e vendo a história de cada uma daquelas pessoas e fala, papai, como é que um cara quer sair de casa para ir subir o Everest e que muitas vezes várias pessoas morrem lá no Everest, né? E isso eu estava até lendo sobre isso esses dias, né? Tá na internet, que as pessoas estavam subindo agora recente o Everest, os que estão conseguindo chegar mais lá em cima por causa do aquecimento e do degelo, vários corpos estão lá à disposição. E aí tem mais de 100 corpos no Everest, Vanderlei. Por quê? Porque quando o cara morre lá em cima, não dá para juntar uma equipe, lá não vai helicóptero, não dá para juntar uma equipe para ir lá buscar o corpo. Então, fica lá. Né? Então aí você Teve pensa... um caso até recente agora. Recente, as pessoas morrem lá fazendo isso. Aí você pergunta, mas como é que o cara vai querer subir o Everest? E aí, né, até plagiando, né, um livro que existe, talvez o nosso Everest seja isso. Né? Talvez o nosso objetivo de vida nos traga a desafios que são igual a assumir a prefeitura. Né? Heloísio, eu acho que essa foi uma das entrevistas mais impressionantes, mais produtivas do ano, sem desmerecer as demais. Gente, eu quero aqui falar uma coisa para vocês. Eu acompanhei os 4 anos de administração dele, como acompanhei antes dele e depois dele. Eu acho injusto quando acusa qualquer prefeito ou qualquer vereador de Poços que num país cheio de escândalos que temos aí hoje, eu nunca ouvi um nome de Heloísio, de Sérgio, de Navarro, de Ronaldo, de Geraldo Tadeu e assim por diante, envolvido em corrupção. Nunca ouvi. E olha que eu estou na imprensa há 43 anos, eu sei o que eu estou falando. Aqui em Poços entrava honesto, saía mais honesto, entrava com 5, saía com 4, entrava de cabelo preto, saía de cabelo branco. Por quê? Porque dedicava sua vida ao exercício da função pública. Então, Heloísio, tudo que você disse aqui, eu digo para você que eu já sabia, principalmente se tratando da sua pessoa, de quem eu sou o fã e confesso aqui, porque eu vejo que o administrador público, ele dá sua vida para isso. Então, você, que qualquer coisinha aí fica pensando, aquele prefeito fez isso, aqui em Poços, não. Aqui, nós tivemos um prefeito honesto que saiu, outro prefeito honesto que entrou, ele vai sair, vai vir outro mais honesto do que ele, se é que é possível, mas sempre aumentando a honestidade. Então eu não admito que fale perto de mim mal de prefeito e de vereador de Poços. E me faz lembrar aqui o saudoso Roberto Junqueira, que uma vez perguntaram ao Roberto Junqueira, qual é o seu partido político? Ele falou assim, meu partido é o PPC, Partido Poços de Caldas. Eu me ingressei nesse partido. Esse é o melhor. Estou nesse. Isso. Heloísio, 3 minutinhos para você. Me fala sobre a imprensa, como você vê a imprensa hoje? Poços, Minas e Brasil. Eu vejo, lógico, né, meu relacionamento com a imprensa enquanto fui prefeito foi excelente, com os jornalistas, com os proprietários de meios de comunicação e com os órgãos de imprensa como um todo. Eu acho que tem um papel fundamental que é levar no dia a dia, Vanderlei, as informações para as pessoas, né, que é investigar, que é realmente passar aquela informação muitas vezes diferenciada do que o senso comum está acostumado a ver. Eu acho que isso é o caminho. Muitas vezes também a imprensa tem hoje, principalmente, né, com as redes sociais, muitas vezes a imprensa é taxada aí de ter um lado ou de ter outro lado. E a gente tem que pesar isso na balança, porque hoje, como as paixões políticas estão muito afloradas, quando a imprensa noticia de um lado, né, ou noticia aquela verdade que atinge um lado, o pessoal está magoado. Quando noticia do outro, o pessoal está magoado e acha que não é verdade. Então eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental, como a gente conversou
aí da questão da sua imagem aí do lado, né, que a justiça é cega, eu acho que a imprensa tem esse papel também da verdade das coisas, de transmitir para o povo o que é real e o que ela conseguiu obter de informações verdadeiras. Quando eu comuniquei o diretor da TV Posse, o Deu Pereira, eu deixei o final para registrar isso daqui. Falei, Deu, eu quero falar com o Heloísio no meu programa, porque ele é um homem da verdade, ele vai responder minhas perguntas e eu preciso falar com ele. Resposta do Ildeu Pereira. O Heloísio é bem-vindo na TV Poços. Estou te informando isso agora. Obrigado. Obrigado, Heloísio. Estamos te aguardando no Web Rádio Canção de Boiadeiro. Estaremos lá, Vanderlei. Para mim foi um prazer a gente estar aqui, né, falar um pouquinho da minha vida, mais um pouquinho, né, e dizer para a população que o que me alegra hoje é estar no meu consultório arrumando dente. Eu gosto muito de ser dentista, viu, Vanderlei? Isso é interessante. E também o que me alegra muito é poder servir a população de Poços de Caldas. Então eu continuo firme na política e com os meus propósitos de vida. E agradeço a Deus por isso, né, que nos deu essa condição de tocar a vida em frente. Portanto, agradecendo ao nosso diretor Ildeu Pereira pelo carinho, pelo respeito, pela admiração que é recíproca, eu trouxe aqui hoje Heloísio do Carmo Lourenço, que vai voltar em outras oportunidades daqui para frente. E o ano que vem, por ser um ano eleitoral, e como eu disse para vocês desde o início, a cotação do Heloísio é excelente, vamos falar com ele mais vezes. Esta é a TV Poços, este é o programa Direitos e Deveres, e eu sou o Vanderlei de Mello.